A paz do Senhor, glória a Jesus. Eu fico feliz de poder estar aqui em mais uma oportunidade de falar do amor do Senhor. Então, se você puder, estiver aí com a sua Bíblia perto de você, abre ela comigo no livro de Marcos. O capítulo será o 4 e nós vamos começar a ler no versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Então vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Jesus. Olha que passagem maravilhosa. Jesus, ele apazigua a tempestade. Qual é o vento que você tem passado? Qual é o problema que você tem passado? Às vezes a gente olha para o nosso problema, a gente quer se desesperar, a gente quer fazer o que não deve no momento de desespero, mas o Senhor, ele está dizendo para mim e para você: acalma, aquieta-te, porque eu sou Deus, sou eu que apazigo a tempestade, porque não há vento forte que eu não ordeno e que não pare. Então, em nome de Jesus, creia que o Senhor hoje está apaziguando essa tempestade aí dentro da tua casa. Aleluia. Olha só o que o texto vai dizer. O Senhor, era um belo dia, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim para os seus discípulos: passemos para outra margem. É uma ordem que o Senhor está dando para mim e para você. Vamos passar para outra margem. Só que para a gente passar para outro lado do rio, do lago, seja lá o que for, tem um caminho para ser percorrido, né? Eles teriam que pegar o barco e ir pelo mar, pelo lago, enfim, até chegar ao outro lado. Só que até chegar ao outro lado, até você chegar onde Deus tem para você, há um caminho a ser percorrido, e um caminho, muitas das vezes, um caminho de difícil acesso. Um caminho de dificuldades, um caminho que você vai encontrar tempestade, um caminho que você vai encontrar vento forte, você vai encontrar vendaval. Só que tem muita gente que está desistindo, está parando pelo meio do caminho, está desanimando. Em nome de Jesus, o Senhor diz hoje para você: não desanima, tá doendo, mas estou contigo. Tá difícil, mas eu estou passando contigo. Aleluia. O Senhor, ele está passando conosco. Até parece que às vezes não vai dar, mas vai. Por quê? Porque Deus está junto conosco. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele nos guarda, ele é nossa sombra, nossa direita. Sabe o que é isso, o Senhor é nossa sombra, nossa direita? Significa o seguinte, que aonde você vai, sua sombra vai contigo. Aonde você vai, sua sombra vai atrás. É assim o nosso Deus. Aonde nós formos, o Senhor está juntinho conosco. Então não há o que temer. Então não tema. O Senhor, ele deu uma ordem. Passemos para o outro lado. Para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim, o versículo 36. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Só que no meio dessa travessia, o versículo 37 vai dizer: levantou-se um grande temporal. Por quê? Por que talvez o temporal não levantou quando eles estavam saindo da praia? Saindo ali do cais. Porque normalmente o problema vem quando você já está no meio. É no meio da caminhada que o problema vem, que o vendaval vem. Às vezes não é no início de determinada atividade. Às vezes você começa muito bem o seu negócio, no início. Vai tudo bem. Só que chega no meio,
começam as dificuldades, começam os empecilhos, os problemas, começa a levantar vento, e é um momento onde muitos estão perdendo as esperanças e estão se desesperando. Mas não se desespere, porque o Senhor que chamou você, o Senhor que nos chamou é o mesmo Deus que garante, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos dá o recurso para nós suportarmos e passarmos. É por isso que nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado o recurso para suportarmos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui, nós já teríamos perecido. Estou de pé porque o Senhor me levanta. E tem muitos dias que às vezes você nem da cama você quer levantar. Você fala, Senhor, só mais um pouquinho, porque não dá vontade de levantar. É aqueles dias que às vezes você não tem nem vontade de falar nem com ninguém. Mas está de pé por quê? Porque Deus sustenta, porque Deus te bota de pé. Está aí me ouvindo, por quê? Porque Deus te botou de pé e te colocou aí para ouvir. É por isso, tudo é pela graça. Se não fosse o Senhor, ai de nós. Aleluia. E naquele momento começa o vendaval. O povo ali dentro daquele barco começa a entrar em desespero. Por quê? Porque o vento está soprando. É o emprego que perdeu, é a doença oportunista que apareceu, que se desesperou. O médico já disse, vai tomar remédio, mas não tem mais jeito. Esse remédio aí é pela vida inteira. Ele que está dizendo, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus que pode cortar esse mal pela raiz, em nome de Jesus. É aquela dificuldade que apareceu, aquele problema que te colocaram, que você não fez nada. Outro dia eu falei, Jesus, não sou eu que procuro problema, o problema é que me procura e me acha. Porque o problema tem nos achado, tem nos encontrado. Deus permite, mas é para aumentar a minha e a tua fé. Deus permite o vento? Permite. Para quê? Para aumentar a nossa fé. Para aumentar a nossa intimidade, porque é no meio desse tumulto todo, desse vendaval, que a gente vai orar, que a gente vai jejuar, que a gente vai clamar e o Senhor vai operando e nós vamos vendo o mover do Espírito Santo de Deus. É no meio das tempestades. E é no meio desse vento também que tem atitudes, tem condutas que eu e que você fazemos, que a partir do momento que nós passamos determinado processo, nós deixamos de lado. É o Senhor moldando, é o Senhor lapidando, sem a gente perceber. Nós só vamos perceber ali na frente o quanto que Jesus fez a mudança, o quanto que Jesus mudou a gente. É nesse processo. Por quê? Porque quando Deus ele faz uma promessa pra gente, Ele cumpre, Ele é fiel. Só que entre a promessa, quando o Senhor faz a promessa, até você colocar a mão na sua bênção, naquilo que o Senhor tem te falado, que vai te dar, tem um caminho para percorrer. E esse caminho é de difícil acesso, é um caminho de grandes dificuldades. Nesse caminho acontece tudo, acontece terremoto, acontece vendaval, acontece milhares de coisas para te desestruturar. Só que o Senhor, Ele prometeu. Então o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vai te dar o recurso para você percorrer o caminho e obter êxito e alcançar a tua vitória. Aleluia! É o mesmo Deus. Esses discípulos, eles se desesperaram, eles entraram em desespero. Aí eu fico pensando, eles eram os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles conheciam o Mestre, eles viam os milagres do Mestre, mas naquele momento, eles entraram em desespero. E Jesus, dormindo no barco, calmo e sereno. E os discípulos apavorados. Eu fiquei pensando, meu Deus... Eles viam o que Jesus fazia. Eles sabiam que tinha uma promessa na vida do Senhor. E entraram em desespero. Aí alguém foi lá acordar o mestre. Porque o mestre estava dormindo, o mestre estava no silêncio. O mestre, não te importa que pereçamos, nós vamos perecer. Senhor, acorda, nos ajuda. O Senhor não está falando nada, né? Há muito tempo o Senhor está no silêncio. A resposta ainda não veio. Você ainda continua orando e pedindo a Deus a resposta, pedindo para falar contigo, só que a resposta não veio, não desceu, não desce. Por que não desce? Por que Jesus não falou? Sabe por quê? Porque tem coisa que não é pro diabo saber. É por isso que o Senhor está trabalhando no silêncio. Mas Ele está trabalhando, mas tem coisa que o diabo não pode saber. Então Jesus vai tratar, no silêncio.
Até porque se ele fala para ti, às vezes você começa a falar para os outros, começa a verbalizar, contar para um, para outro, as promessas que o Senhor tem na sua vida. E o Senhor, ele quer te dar essa promessa. Por isso que às vezes o Senhor fica no silêncio, não fala nada. Mas o Senhor, ele está agindo, ele está trabalhando, ele está movendo, ele está fazendo. E você tem visto o agir de Deus, você tem visto o cuidado de Deus. O Senhor, ele tem levantado os teus. Já era para alguém ter descido à sepultura, mas não desceu. Por quê? Porque tem alguém orando, porque você está intercedendo por ele, você está clamando por ele. Continua. Que ao tempo determinado do Senhor, aquela vida vai se converter. Ao tempo do Senhor, aquela mão vai levantar para o alto e vai dizer: Senhor, eu te aceito. Apenas confie e fica firme. Ah, mas eu não estou vendo. Jesus está no silêncio. Ele pode até estar no silêncio, mas ele está agindo e trabalhando. Tem situação dentro da tua casa. Tem cenário que Jesus permite que aconteça, né? Cenários difíceis. Às vezes é uma enfermidade que veio, que acometeu alguém. Às vezes é alguma situação que aconteceu com um filho, um problema. Às vezes um envolvimento, até mesmo um envolvimento, alguma questão jurídica que envolveu um filho seu, né? Alguma situação difícil, Deus permite, às vezes, passarmos dentro da nossa casa, do nosso lar. Mas esse problema, essa situação, em muitos casos, é para alcançar alguém dentro do teu lar. É para alcançar alguma vida dentro do teu lar. E que se não fosse por conta do processo que o teu filho tem passado, por conta do processo talvez que o teu esposo tem passado, algum parente seu tem passado. Pessoas da tua família não tinham aceitado Jesus. Pessoas da sua família já não estavam quebrantando o coração. E por causa do processo de alguém, corações estão sendo quebrantados. Vidas estão sendo modificadas, transformadas, por causa do vento que alguém tem passado aí dentro da sua casa. Não se assuste com o cenário. É difícil, mas é o Senhor arquitetando, é o Senhor movendo. Me faz lembrar agora de Sunamita. Sunamita, que o Eliseu profetizou para ela que ela ia ter um filho. Né? O Senhor vai dar um filho a Sunamita. Aquela Sunamita, ela cuida de Eliseu, né? Ela prepara um quarto para o profeta Eliseu ficar na casa dela. Era uma mulher rica. Era todo um cenário que o Senhor estava montando, preparando. Por quê? Porque ali no futuro, aquela Sunamita ia ter um filho vindo da parte de Deus. E esse filho iria morrer. Só que tinha milagre para acontecer. Então o Senhor, ele preparou todo aquele cenário. Fez a Sunamita observar Eliseu, cuidar de Eliseu. Eliseu profetiza na vida dela, a promessa se cumpre, o Senhor opera, o Senhor dá o filho, aí a bênção que o Senhor deu, o Senhor tomou, morreu. Morreu, mas Jesus ressuscita. Eliseu foi até o quarto onde estava o menino morto e o Senhor usou tremendamente Eliseu ali naquele lugar e soprou fôlego de vida naquele menino. E o menino viveu. Olha só, tudo que aquela mulher viveu ali, cuidando de Eliseu, era tudo já um projeto do Senhor para que algo acontecesse na vida dela. Você não está entendendo que tem um projeto do Senhor por trás dessa dificuldade aí. É alguém que o Senhor colocou na tua vida para você cuidar. E às vezes você reclama. Só que você não sabe quem é que essa pessoa ali na frente vai se tornar. Você não sabe quem é que essa pessoa vai se tornar ali na frente. Mas olha o cuidado de Deus. Então cuida. Deus botou no teu caminho? Cuida. Trata. Ajuda. Porque você não tem ideia de quem é que esta mulher e este homem vão se tornar ali na frente, na mão de Deus. Vão ser uma grande potência. Vão ser usados pelo Senhor para ajudar vidas. Vão ser uma grande potência na mão do Senhor. Para salvar, para libertar. Então ajuda. Foi Deus que botou nas tuas mãos, então cuida. Cuida. Foi Deus que te deu. Não te importa com o que vão dizer. Vento, problema, todos vamos passar. Mas o Senhor, Ele é Deus poderoso. Ele passa junto conosco. E naquele momento os discípulos acordam o mestre. Aí o mestre fala assim: homens de pequena fé. Por quê? Foi com uma palavra do Senhor. Aquieta-te. Cala-te. Foi com a palavra do Senhor, tudo voltou para o lugar.
Basta apenas uma palavra do mestre que tudo vai voltar para o lugar. Não se preocupa. Não se preocupa que está fora do lugar, porque está parecendo que aparentemente tudo saiu do lugar dentro da sua casa. Tudo. Mas não se esqueça, quando a gente vai arrumar a casa, fazer uma faxina, a gente tira tudo do lugar para poder ir limpando. É o Senhor limpando, tá movendo, tá tirando, tá saindo gente de perto de você. Por quê? Porque não é pra tá. Ah, mas fulano foi embora. Ah, era tão meu amigo, nunca mais vejo, nem vem mais aqui na minha casa. Se preocupa não, é Jesus limpando. Porque às vezes você pensa que é seu amigo e não é. E não é seu amigo. Jesus, ele conhece o coração. Jesus, ele conhece os pensamentos do homem. A gente não conhece não, mas Jesus, ele conhece. Ele vai limpando. Ele vai limpando o caminho. Não se preocupa se aparentemente está tudo fora do lugar dentro da sua residência. Mas é Jesus. É Jesus que está botando tudo no lugar, está fazendo a limpeza. E você vai ver, quando a faxina terminar, vai ficar bonito. Tem gente que vai permanecer, tem gente que vai sair de perto, porque não é para estar mais perto de você. Está atrapalhando o movimento do Senhor. Mas não se preocupa não, porque essa parte aí é Jesus que faz. Você só tem que crer, utilizar a sua fé, fazer uso da sua fé, profetizar. Ah, se é alguém que está morto espiritualmente dentro da sua casa, profetiza que o Senhor vai dar vida, assim como ele ressuscitou Lázaro. O Senhor ressuscita alguém hoje que está morto dentro da sua casa, mas vai viver, porque ele vai ficar morto para o pecado, mas ele vai viver para Cristo. Aleluia! Confia no Senhor, no Deus que tu serve. Deixa Jesus ficar no silêncio, porque ele está agindo, ele está movendo, ele está trabalhando. E ao tempo do Senhor, ele vai dar a você aquilo que você precisa, aquilo que você tem clamado. O Senhor, ele vai fazer na tua vida. Não se preocupa não, porque a ordem para atravessar o Senhor já deu. Obedeça, atravesse esse mar, mas atravesse de cabeça erguida. Atravessa porque o Senhor é contigo. Ah, mas vai ter tempestade? Vai. Mas o Senhor vai passar juntinho contigo. E você vai cantar o hino da vitória ao tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.